Olá, meu povo bom dos segundos anos, né? Pessoal de redes, pessoal de enfermagem, né? Pessoal de administração, aquele abraço, né? Que pena que hoje eu estou virtualmente com vocês, mas é um rodízio que eu vou fazer, né? Visto as condições, né, da minha lombar, né? Que senão eu passar o dia todinho, não chego no final do ano. Então, essa semana vocês vão assistir a aula gravada. Na outra semana, o primeiro ano, a gente vai fazendo um rodízio. Primeiro aviso, próxima semana, não é? Dia 20, a nossa parcial. Professor, o que é que cai na parcial? Aqueles dois grandes países, China e Rússia, tá certo? Tigres asiático e hoje o IBAS. 4 assuntos. Em média, 2 questões para cada assunto, né? E um assunto que não pode deixar de cair, né? É a Rússia, é a China, né? Então, esses têm probabilidade de ter 3 questões, né? 3 questões para a Rússia, 3 questões para a China, né? 2 questões para o tigre asiático e 2 questões aqui para o IBAS, né? Já dei para vocês o mapa da prova, né? Mas vamos deixar de conversa, vamos ao que interessa, né? Conhecer aqui o IBAS, tá certo? O que vem a ser o IBAS? O IBAS é uma sigla, né, de um fórum, né, de um conjunto de países, né, emergentes que buscam, né, um desenvolvimento econômico pleno para a sua sociedade. Né? O I vem de Índia, né? O B vem de Brasil, né? E o AS, né, vem de África do Sul. Então é um fórum, né, um grupo de países, né, que tentam, né, melhorar suas condições, né? Você vê aqui em cima no mapazinho, né, onde mostra o Brasil, ali a África do Sul e a Índia, né? O grande referencial da Índia, né, é ser a segunda maior população do mundo, tá certo? Dentre poucos anos ultrapassará a China e será o país mais populoso do mundo, tá certo? Superando a China, como eu falei, em alguns anos. Mas vamos aqui o que interessa para a gente, né? Como eu falei para vocês, é um fórum de diálogo, né? A gente tem aí a imagem dos presidentes à época, né, que iniciaram esses diálogos, né, que começa em 2003, né, entre Índia, África do Sul e Brasil, né, o objetivo é aprofundar, né, a cooperação, principalmente, sem sombra de dúvida, econômica, né, entre os países do Sul. Né? Lembra, existe uma linha imaginária que vai dividir Norte e Sul. E, entre aspas, economicamente, existem alguns furos nessa teoria, os países do Norte são os países ricos e os países do Sul são os países pobres, tá certo? Existem algumas controvérsias em relação a isso, mas depois a gente pode conversar. Então, esses 3 países eles se unem para ter mais força, né, em organismos internacionais, como a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e principalmente na OMC. A OMC é a Organização Mundial do Comércio, que visa regular o comércio mundial. Tá certo? Vamos começar aqui pela África do Sul. Tá certo? A África do Sul, até bem pouco tempo, ela era dominada, né, pelo Reino Unido, né, e ela vai conseguir somente a sua independência a partir de 1961. Então, todo o processo de industrialização da África do Sul é de capital estrangeiro e principalmente britânico, lá do Reino Unido, né, que foi o país que dominou por muitos anos a África do Sul. Certo? Então, falar em industrialização na África do Sul, você vai estar falando em Reino Unido, tá certo? Bom, como na maioria dos países emergentes, né, as obras de infraestrutura são bancadas pelo Estado, né, e as indústrias vão para outros setores, tá certo? A África do Sul tem um parque industrial bem interessante, com algumas áreas, né, que vão se destacar. A cidade do Cabo é uma cidade industrial, como você pode observar aí no mapa. Porto Elizabeth também. E lá em cima,
Joanesburgo, né, que é a capital da África do Sul. Só um parênteses do assunto, fugindo um pouco da África do Sul, né? Você está vendo dentro da África do Sul, né? Um Lesoto, né? Por incrível que pareça, né? Existe um país, né? Dentro da África do Sul, né? A África do Sul cerca ele por todos os lados, que é Lesoto, né? Como você observa aí na legenda, né? Existe um parque industrial automobilístico, metalúrgico, né? Então é bem diversificado. Agora a grande característica, né, que essas indústrias aí são todas britânicas, né, do Reino Unido, tá certo? Bom, deixa eu subir aqui para não atrapalhar muito aqui a visualização. Como um país pobre, né, existe uma grande quantidade de mão de obra barata, principalmente dos negros, que são bastante explorados. Um país rico em reservas minerais e energéticas, mas como a gente tem pelo nosso próprio país, às vezes isso não significa muita coisa não, tá certo? Porque ele vende toda essa matéria-prima, esses recursos minerais, que são industrializados por empresas estrangeiras, tá certo? Então, como o Brasil, nós temos muita matéria-prima, mas essa matéria-prima ela é industrializada por quem? Por capital estrangeiro. Então, a África do Sul, infelizmente, ela tem o mesmo problema que o Brasil tem. Vejamos aí, ó, a quantidade de minérios que a África do Sul tem: cobre, chumbo, diamante, ferro, fósforo. A África do Sul, pessoal, é o lugar que tem mais diamante no mundo. Platina, né? Um dos que eu estou dando exemplo aí. Em termos energéticos, eu vou ter o carvão mineral, né? Eu tenho centrais hidrelétricas, eu tenho uma central nuclear, tenho central termoelétrica, eu tenho gás natural, eu tenho urânio, tá certo? O grande problema é que esta riqueza ela não é aproveitada em benefício o quê? Do próprio país, normalmente de capital estrangeiro, né? Você sabe, o capital estrangeiro explora e leva o lucro para a sua matriz, tá certo? Quando a gente fala em África do Sul, é impossível a gente deixar de falar desse senhor. Quem? Nelson Mandela, que lutou, né, contra o regime do apartheid, né? O que seria esse regime do apartheid? O regime do apartheid é o regime de segregação racial, branco de um lado, preto do outro. E o mais interessante, para não dizer, né, outra coisa, né, é que o país predominantemente negro, durante muitos anos, foi dominado por uma minoria branca de ingleses, tá certo? Só depois de muita luta, né, liderada aí por Nelson Mandela, foi extinto o regime de apartheid, né, que era a separação, tá certo? Bom, Nelson Mandela foi o líder do Congresso Nacional Africano, que é um partido, né, de negros que lutavam pela sua independência, tá certo? Foi fundado em 1912, né? E passa muitos filmes sobre isso. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente teria a oportunidade de assistir um filme, mas está aí a dica, né? Tem vários filmes falando sobre a vida de Nelson Mandela, tá certo? Passou muitos anos preso, tá certo? Em 94, né, anos depois da sua libertação, ele é eleito presidente da África do Sul, não quis se reeleger, né, pois o seu grande objetivo era dar fim ao apartheid, né, o regime de desigualdade socioeconômica existente no país, tá certo? Bom, os indicadores sociais da população negra elas eram horríveis, deram uma pequena melhorada, mas infelizmente, não oficialmente, ainda existe a separação, a discriminação na África do Sul entre o negro e o branco, tá certo? Bom, como eu tinha falado para vocês anteriormente, a maior parte da população é composta de negros, tá certo? Hoje ele tem medidas afirmativas, né, com o intuito de diminuir esta desigualdade social, tá certo? Investimento em educação, tá certo? Pois, infelizmente,
a concentração de renda, né? E a população é relativamente pequena do mercado interno, ou seja, o dinheiro da África do Sul está na mão de poucas pessoas, daquela minoria branca, descendente principalmente dos ingleses, tá certo? Hoje se fala muito da Índia, né, por diversos motivos, né, mas hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o seu processo de industrialização, tá certo? Bom, também, né, foram dominados pelos ingleses, os britânicos, né, e também os americanos, né. A segunda língua mais falada na Índia, né, é o inglês, né, pois tiveram influência significativa do Reino Unido, né. Durante algum tempo, os soviéticos, né, tiveram uma participação lá na Índia, né? A Índia é um dos países do mundo, pessoal, que tem a bomba atômica, né? Juntamente com seu vizinho, o Paquistão. Eles vivem em conflito, mas nenhum ataca o outro, porque ambos têm o quê? A bomba nuclear, tá certo? O Estado investiu no setor de bens intermediários, indústria bélica, né, e obras de infraestrutura. Possui grandes reservas de minérios, como ferro, manganês. Existe, né, reserva de combustíveis fósseis, vocês já aprenderam que os combustíveis fósseis são petróleo, carvão mineral e gás natural, tá certo? E na região nordeste deles é onde vai estar concentrado as principais indústrias, tá certo? Bom, como você observa ali, ó, no Nordeste é onde a gente vai ter, né, uma concentração maior de indústria, ó, nesta área aqui. Vou pegar aqui a caneta para mostrar a vocês, tá certo? Aqui no vermelho. Ó, esta área aqui do Nordeste, né, é que eu tenho maior concentração, né, industrial. E vejam que aqui vizinho, né, eu tenho quem? O Paquistão. Então aqui é uma zona, né, de conflitos, tá certo? Um ameaça o outro, questões históricas, né, de demarcação de terra, mas tanto o Paquistão como a Índia possuem a bomba atômica, né? Então eles meio que, né, região também de conflito, né, pessoal, aqui, ó, o Nepal, né? O Nepal com a China, tá certo? São zonas, né, que existem conflitos que a gente vai estudar ainda no nosso curso, tá certo? Bom, existem diversas indústrias indianas. Nós aqui é que pouco conhecemos. Algumas nós conhecemos, como a Jaipur Kolkata, lá em Calcutá, né? Tem indústrias siderúrgicas, mecânicas, carboquímicas e petroquímicas, né? O Bangalore, né, é a área mais industrializada da Índia, tá certo? A Índia ela possui um parque fabril diversificado. Quando eu falo fabril, são as fábricas em geral. Quando eu falo têxtil, eu estou falando de tecido, mecânico, né? Então, quando eu falo fabril, é no modo geral. A India Oil, né, é uma das mais conhecidas empresas, né, de refino de petróleo, tá certo? Seria uma Petrobras da vida, né, uma empresa estatal, né? A India Oil, né, simbolizou a intervenção estatal no processo de industrialização da Índia. Como aqui no Brasil nós tivemos Getúlio Vargas criando a Petrobras para o seu processo de industrialização, a Índia também não ficou diferente, né? A India Oil, né, simbolizou, né, o poder estatal, né, de controlar o petróleo lá naquela região. A Tata Motors, né, a Tata Steel, né, do grupo Tata, né, um dos grandes bilionários do mundo, né, que é o Ratan Tata, né, o Ratan Tata, né, que é um milionário indiano, né? Ele tem um gigantesco conglomerado, né, de empresas em diversos setores, né, os setores industriais, siderúrgico, químico, automobilístico, aeroespacial, informático e serviços financeiros, tá certo?
Regis, você fala muito, quando está falando indústria, a indústria siderúrgica. Mas o que é essa indústria siderúrgica? Pessoal, eu tenho um minério de ferro. Esse minério de ferro, ele precisa ser transformado em chapa de aço, precisa ser transformado em barra de ferro. Quem vai fazer isso é a indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica pega a matéria-prima e vai fazer folha de aço, né? O aço em barras, que este produto são levados para a indústria para ser transformado, né, em produtos industrializados, tá certo? Então, quando eu falo indústria siderúrgica, é essa que faz esse processo, ok? Bom, a Índia, como a China, é um país de contrastes. Enquanto eu tenho uma elite, né, muito inteligente, a maior quantidade de PhD do mundo são de indianos, tá certo? Eu tenho uma elite rica, mas eu tenho a maior parte da população vivendo em condições paupérrimas. Você vê constantemente na televisão, e principalmente agora, né, com a pandemia, que a Índia está tendo índices alarmantes, né, de infectados e mortes do Covid-19, tá certo? Bom, 68% da sua população vive no campo, em atividades primárias, tá certo? O parque industrial, as indústrias, são a que menos empregam. Por quê? Lembram, né, do desemprego estrutural? Cada vez mais a máquina substitui o trabalho humano, tá certo? Atualmente, a Índia tem trazido muito investimento externo, né? Principalmente, lógico, de quem? Dos norte-americanos e dos britânicos. Principalmente pela questão de quê, pessoal? Da mão de obra barata e cada vez mais o quê? Qualificadas, né? Muitos call centers dos Estados Unidos, né, funcionam na Índia, né? Call center, né, é quando você liga para pedir um serviço, reclamar alguma coisa. Como eles têm lá a segunda língua, o inglês, eles falam fluentemente inglês. Então, lá nos Estados Unidos, quando vai se fazer uma reclamação, está se fazendo uma reclamação lá na Índia, né? E o atendente vai fazer esta ligação, né? O mercado interno está crescendo cada vez mais, né? Mas, como eu disse anteriormente, a maior parte da população ela vive ainda na linha abaixo da linha internacional da pobreza, tá certo? A classe média ela vem crescendo ano a ano, como também na China a classe média vem crescendo, tá certo? Existe uma legião de pobres, a gente vê lá nas imagens, mas eu tenho uma classe dominante também firme e forte, né? Eu tenho um alto desenvolvimento, né, no setor da informática, de software, da tecnologia. Existem grandes cientistas, né, pesquisadores indianos. Né? O país é um dos maiores exportadores de software, né, e produtos na área de TI, né, de tecnologia, da tecnologia da informática. Né? O parque tecnológico, né, de Bangalore, como eu já falei para vocês, né, é a parte mais industrializada. Como a gente observa aí, há contrastes. Há uma Índia rica e há uma Índia pobre, tá certo? Então, como a China, como a Índia, como o Brasil, como o México, como a Argentina, nós precisamos superar essa diferença, onde eu tenho uma classe que ganha muito bem e a maior parte da população não ganha muito bem. Né? Este é o grande problema que vai caracterizar esses países, a questão do subdesenvolvimento. A Índia, a China está num processo, né, de ruptura desta situação. Mas, por enquanto, né, a gente fica com essa questão do subdesenvolvimento a ser superado. Como a gente viu, a Índia e diversos países têm bastante recursos minerais, bastante matéria-prima, tá certo? Mas as indústrias, né, normalmente são de quê? De capital estrangeiro, tá certo? Muitas corporações dos Estados Unidos e Reino Unido têm terceirizado o seu serviço, como eu tinha falado anteriormente para vocês, né? Devido à questão da telefonia e da internet, né? Os chamados Connect Center, né? Os telemarketing, né?
A mão de obra é tão barata, pessoal, que vai compensar, né, o custo da ligação da internet. Né? A ligação vai para a Índia e volta para os Estados Unidos. Mas a mão de obra é tão barata que vale a pena eu fazer essa viagem toda, tá certo? Bom, a grande área de desenvolvimento aí da Índia, né, é Bangalore, né? É um dos mais importantes parques industriais do mundo, tá certo? Essa cidade ela vai abrigar, né, Tecnopolo, que é a união da universidade, centro de pesquisa, tá certo? Então, todo país que deseja se desenvolver tem que ter seus tecnopolos. Isso a gente está falando, desde que nós falamos do primeiro país industrializado, o Reino Unido. Repetimos isso nos Estados Unidos, repetimos isso na Alemanha, repetimos isso no Japão, comentamos quando falamos da China, né, da Rússia, dos tigres asiáticos, tá certo? E lembrando, prova, Rússia, China, tigres asiáticos e hoje o IBAS, tá certo? Prova parcial, dia 20, a partir do meu dia já disponibilizo 10 questõezinhas, tá certo? Bom, essa região aí, Bangalore, né, é considerado o Vale do Silício dos Estados Unidos, né? O maior exemplo dos tecnopolos é nos Estados Unidos, o Vale do Silício, né? Onde está a sede do Facebook, do Google, né? Vai estar lá um pedaço da Microsoft, né? As principais empresas do mundo estão lá no Vale do Silício. Na Índia, né, é o Bangalore, tá certo? Tranquilo? Né? Então, pessoal, esse era o nosso bate-papo, né, sobre esses IBAs, né, Regis, e o Brasil, né? O Brasil a gente já sabe, né? Teve um processo de industrialização tardia, né? A industrialização do Brasil, ela foi feita por Vargas, tá certo? Mas não se preocupe, quando a gente for falar dos emergentes da América Latina, eu vou falar detalhadamente do Brasil. Quem são os emergentes da América Latina? Brasil, Argentina e México, tá certo? Eles fazem um pacote só de países, tá certo? Então vejam, aula bem tranquila, tá certo? O que é que você vai fazer agora? Vai fazer atividade proposta, vai estudar para a nossa prova. 4 assuntos. Quais são os 4 assuntos? Rússia, China, tigres asiáticos, IBAS, tá certo? Dá uma leitura, assistir a aula não esgota o conhecimento, tem que ler o livro, tem que ir atrás, tá certo? Há quem dera eu falar tudo que caísse no Enem, você tem que ler, o livro está aí para você fazer o quê? Leitura, tá certo? Então, hoje a gente fez comentários sobre a África do Sul, fizemos comentário sobre a Índia, ficou faltando o Brasil, né? Porque o Brasil eu coloco no pacote da América Latina, né? O que é a América Latina? A América Latina vem ali do México, descendo todo o restante, né? São países que tiveram essencialmente a colonização de portugueses, né, e espanhóis, mas no meio desse caldeirão a gente tem colonização francesa, holandesa, norte-americana, mas 90% ou foi colonizado por portugueses ou foi colonizado por espanhóis. Daí, do México descendo, América Central e toda a América do Sul são chamados países da América Latina, que todos têm como característica comum, né, ser colônias de exploração. Né? Os países vieram colonizar, mas com o único intuito de ganhar riqueza. Está aí, né, uma das origens do subdesenvolvimento dessa região. Mesmo eu tendo 3 países em destaque, como México, Argentina e Brasil, né, eles são subdesenvolvidos e, na sua grande maioria, né, vai ter como grande, né, potencial econômico ser produtor de matéria-prima, das chamadas commodities, tá certo? E atrair investimentos estrangeiros em algumas indústrias, principalmente pela questão de ser mão de obra barata.
Esses países têm dificuldade de ter um processo de industrialização própria. Normalmente, as empresas, as indústrias existentes nesse país são indústrias transnacionais, não pertencendo a esse país, com raríssimas exceções. Tá ok? Então, faz as atividades e estuda para a nossa provinha. Tá ok?